E fala pessoal, Thierry novamente com vocês aqui no YouTube. Pessoal, vocês sabem por que as águas do Rio Negro e Solimões não se misturam? Não? Então venha comigo, assista esse vídeo até o final e vocês vão descobrir. Bom, primeiramente eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pessoal, há muitos lugares a mundo afora aí, nos quais as águas não se misturam. Até mesmo oceanos, por exemplo, os maiores oceanos do mundo, né, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, eles não se misturam. Tem ali uma barreira entre eles que a água do Pacífico não passa para o Atlântico e nem a do Atlântico passa para o Pacífico. Bom, aqui em Manaus, mais precisamente no Rio Amazonas, temos aqui as águas do Rio Negro e do Solimões que também não se misturam, né? E eu quero ler para vocês aqui uma outra passagem que está no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 6. Olha só. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas. É isso mesmo. Deus ordenou que em várias partes do mundo as águas não se misturassem, bem como oceanos, rios e nascentes. Então Deus deu a ordem para que essas águas não se misturassem. Esse é o primeiro motivo. Bom, agora vamos para uma explicação aqui um pouco mais científica. Por que as águas do Rio Negro e Solimões não se misturam? Bom, porque a composição química, a temperatura e a velocidade dos dois são diferentes. Ao longo de um percurso de cerca de 6 quilômetros, os Rio Negro e Solimões andam lado a lado sem se misturar, antes de se tornar um só, o grande rio Amazonas. Segundo Karime Bentes, professora de Química da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, o fenômeno, conhecido como o encontro das águas, acontece devido à diferença de composições e acidez, aliada à temperatura e à velocidade das duas correntezas. O Rio Negro, que carrega uma grande quantidade de matéria orgânica desde sua nascente na Colômbia, o que dá o tom escuro à sua água, corre cerca de 2 km por hora com a temperatura de 28 graus centígrados. Já o Solimões, que nasce nos Andes peruanos e tem uma água de aspecto barroso, devido a uma carga de sedimentos vindo de erosões, de solos de origem vulcânica, faz percurso em uma velocidade aproximada de 4 a 6 km por hora e uma temperatura de 22 graus centígrados. O interessante é que as águas claras e escuras permanecem lado a lado por muitos quilômetros, sem se misturar, criando o fenômeno conhecido como encontro das águas. Isso acontece porque as águas do Solimões são mais frias que as do Rio Negro, dificultando a mistura. Além disso, apesar de os dois rios serem lentos, o Solimões desce um pouco mais rápido. E isso também contribui para que as águas se mantenham separadas. Esse lugar me inspira muito a querer aprender cada vez mais sobre os segredinhos da química e da física que faz do nosso planeta tão belo e maravilhoso. O Rio Negro é um dos 3 maiores rios do mundo, sendo que passam mais águas pelo seu leito do que em todos os rios da Europa. Seu volume de água perde somente para o rio Amazonas, o qual ele próprio ajuda a formar. Como vou te explicar mais a fundo. Bom, o rio de Água Preta, maior do mundo, ele também é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas.
No entanto, o Rio Negro é mais lembrado por ser um dos personagens que dão origem a um espetáculo de imensa beleza. Quando se encontram com as águas barrentas do Solimões, as águas escuras do Rio Negro, que variam de cor marrom, café, até a cor marrom oliva, anflui juntas, se misturassem, essa junção bicolor permanece por cerca de 10 quilômetros. Quando finalmente se mistura, são nomeados de Rio Amazonas. Essas águas não se misturam por causa de vários fatores, tais como diferença de composição, densidade e temperatura entre os dois rios. Além disso, as águas negras escondem milhares de ilhas na época de cheia, que são reveladas depois que passam esse período. Porém, mesmo sendo escuras, as águas possuem uma transparência que varia entre 1,3 metros e 2,3 metros. O Rio Negro não seria o mesmo se não fosse a sua cor. Mas por que suas águas são tão escuras? Isso foi alvo de especulação durante cerca de 200 anos por vários cientistas. Apenas no início da década de 80 que veio a resposta por meio dos estudos químicos americanos de Jerry Rachel. As águas de todos os rios dependem em grande parte das interações químicas e físicas, como infiltração e escoamento, com as extensas áreas terrestres de drenagem adjacentes. As águas pretas do Rio Negro é de muitos de seus afluentes, possui valores de pH entre 3,8 e 4,8, sendo, portanto, ácidas. Isso ocorre em razão de grande quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas oriundas de drenagem dos solos arenosos adjacentes ao rio, que possui como vegetação a campinarana ou caatingas amazônicas. Essa cor é o resultado dos ácidos úmicos e fúlvicos resultantes da composição do humus no solo, que são lentamente transportados para o rio. O humus é uma compostagem natural realizada pelo sistema digestório das minhocas por bactérias e fungos que descompõem a matéria orgânica, agregando ao solo os restos de animais e plantas mortas e também seus subprodutos. O humus é mais completo, adubo, não possui cheiro, sendo asséptico, rico em micronutrientes, além de possuir textura macia em razão da glotometria das partículas do solo. Não é à toa que São Jorge é o mais famoso e homenageado, porque ele também passou por esses rios, Negro e Solimões. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, comenta aí embaixo o que vocês acharam, compartilha nas suas redes sociais. Falou, eu sou Thierry e esse foi o vídeo de hoje.